Hemosc de Criciúma intensifica a campanha Junho Vermelho, mês dos doadores de sangue no Brasil. Atenção, trabalhadores da Casa de Saúde do Rio Maina tomam novas decisões a partir de assembleia realizada hoje. Reforma da Previdência continua sendo debatida. Desta vez, pensadores políticos e autoridades falaram sobre o tema com o povo do Pernambuco. A inflação brasileira continua caindo, porém a economia está longe de se recuperar totalmente. No esporte, os gols da vitória do Tigre frente ao Guarani de Campinas e o desempenho dos clubes de Santa Catarina nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, 19 de junho de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O Hemosc de Criciúma está intensificando a campanha Junho Vermelho, o mês do doador de sangue, uma grande oportunidade para ajudar o próximo. Estamos no Junho Vermelho, um momento de conscientização para a doação de sangue, já que devido a algumas condições, os doadores aparecem mais tímidos nesta época mais fria do ano. Foi instituído o junho como Junho Vermelho, para quê? Para que cada vez mais as pessoas se conscientizem da importância de doação de sangue. Porque no mês de junho, na realidade, foi bem estratégico, porque é um mês que a temperatura cai, então as pessoas já não participam tanto da doação de sangue. Isso foi mais pensando mesmo nos nossos estoques, para que as pessoas venham, façam a doação, para que a gente tenha um estoque para atender toda a nossa demanda. O banco de sangue do Hemocentro de Criciúma está com estoque em dia, mas toda doação é bem-vinda e pode salvar vidas. O nosso estoque está legal, mas nós precisamos que todos os dias passem pelo Hemosc cerca de 50 a 70 doadores dias para que a gente consiga atender, porque o sangue também tem validade. Então todos os dias precisamos ter doadores para que a gente possa atender essa demanda. E você já sabe, para ser um doador e ajudar o próximo, tem alguns requisitos que são necessários. Quem tem boa saúde, pesa mais de 50 quilos, né? A idade é 16 a 69 anos, então hoje jovens de 16 e 17 anos podem estar doando sangue, desde que esteja acompanhado de um dos pais, todos portando o documento de identidade. E o doador também é importante que ele venha bem alimentado, né? Só pegar o documento de identidade e vir até aqui. O Hemosc fica aberto das 7h30 às 18h30 e não fechamos ao meio-dia. E também atendemos um sábado por mês, que o próximo mês, do mês de julho, estaremos abrindo no dia 8/7. Trabalhadores da Casa de Saúde do Rio Maina continuam sem ter perspectivas para o futuro. Sem receber salários, hoje os profissionais realizaram uma nova assembleia para dar novos rumos ao movimento grevista. A situação da Casa de Saúde do Rio Maina preocupa tanto para os trabalhadores como para os familiares dos pacientes que estão internados na instituição. Os colaboradores aguardam pelo pagamento do mês de maio, que até o momento ainda não foi realizado. Hoje, uma assembleia reuniu os trabalhadores do local para estipularem as metas. As transferências dos pacientes devem acontecer até essa quarta-feira. Se todos os pagamentos não forem realizados até o dia 30 de junho, os trabalhadores vão entrar com rescisão indireta. Ainda estão internados na Casa de Saúde do Rio Maina 42 pessoas. Bom, e segundo o IBGE, Santa Catarina registrou o maior número de vendas no Brasil no mês de abril. Confira. O estado de Santa Catarina lidera com o maior volume de vendas no país e reforça a tendência de recuperação do comércio catarinense. Segundo dados da pesquisa mensal do comércio divulgada pelo IBGE na última semana, a alta foi de 24,5% em abril, na comparação com o mesmo mês de 2016. Este é o 6º resultado positivo consecutivo do varejo catarinense. Fatores como a queda da inflação, mercado interno consolidado
e a retomada do crédito e da renda provocaram a melhora no ambiente de negócios. Os segmentos que puxaram a alta foi o de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, que apresentam uma porcentagem de 56,5%. A seguir, a inflação brasileira continua caindo, porém a economia está longe de recuperar totalmente. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região sul de Santa Catarina. Amanhã, terça-feira, a previsão não aponta risco de chuva para a região. O sol predominará em meio às nuvens. A mínima será de 3 graus e a máxima de 13. Na quarta-feira, o dia amanhecerá com sol, porém a chuva chega no decorrer do período. O provável é que o tempo mude entre o final da tarde e o início da noite. A mínima será de 8 graus e a máxima de 17. Na quinta-feira, o tempo volta a ficar firme. O sol predominará em meio às nuvens. A mínima será de 13 graus e a máxima de 19. Mesmo cenário para sexta-feira. Tempo bom e sol em meio às nuvens. A mínima será de 12 graus e a máxima de 21. Representantes do governo federal participaram de mais um debate para discutir com a sociedade as mudanças propostas para a Previdência. Desta vez, o debate ocorreu em Recife, capital do Pernambuco. O debate foi promovido pelo jornal Diário de Pernambuco. Marcelo Caetano, secretário da Previdência Social do Ministério da Fazenda, lembrou o envelhecimento da população brasileira e defendeu a urgência na aprovação da reforma da Previdência. É urgente para a gente poder continuar pagando as aposentadorias e pensões lá na frente. Então é urgente para manter a Previdência. Se nós não fizermos nada, a gente corre um grande risco de ficar numa situação muito parecida com a que está hoje o Rio de Janeiro, que está há alguns meses sem pagar benefício, e também passar por situações como se passou há algum tempo, alguns anos, a Grécia e Portugal, onde teve que se reduzir o valor do benefício pago. Então a gente precisa fazer essa reforma por uma questão estrutural. Já o assessor especial do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, lembrou que mais da metade de tudo que o governo arrecada vai para a Previdência Social, o que compromete os investimentos em outras áreas e o crescimento do país. 54% de tudo que a gente arrecada vai para a Previdência. Então, o que a gente diz é que a gente está gastando muito com o hoje e pouco com amanhã. A Previdência gasta 54%, saúde 8%, educação menos de 3%. Então, sem uma reforma da Previdência, a gente vai cada vez mais exprimindo os outros investimentos, que aumenta a capacidade do país crescer, especialmente investimento. Vai ser difícil fazer um novo porto de Suape sem uma reforma da Previdência. Já para o professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, André Magalhães, a reforma vai combater privilégios. Na verdade, a gente tem muitos privilégios no Brasil que estão lá colocados e as pessoas dizem, mas se é só seu, se é só desse grupo, não é um benefício, é um privilégio. Então, a aposentadoria, a reforma não vai mexer, não vai piorar a vida de quem ganha salário mínimo. Esse grupo não vai ser afetado. Quem vai ser afetado? É um grupo que tem uma condição melhor. Somente no ano passado, a Previdência Social registrou um déficit de 149 bilhões de reais. A principal inovação da reforma da Previdência é a criação de uma idade mínima para aposentadoria. Pelo texto, homens precisam ter 65 anos de idade e mulheres 62, com pelo menos 25 anos de contribuição. Outra novidade é a vinculação de todos os trabalhadores da iniciativa privada e pública às mesmas regras. A inflação voltou a cair em junho, mas o Brasil ainda está longe da recuperação econômica ideal. Confira na reportagem de João Rocha. Esse é o terceiro mês consecutivo que o país apresenta deflação, que é a queda de preços. Mas no acumulado do ano, a inflação está presente e a economia não anda bem. Apesar dos números mostrarem queda na inflação, o cenário econômico no Brasil continua preocupante.
O clima ainda é de muita incerteza e tem afugentado os investidores. Os resultados positivos do agronegócio trouxeram otimismo para alguns setores, mas dizer que a economia brasileira está se recuperando seria um equívoco, segundo este economista. Nós ainda vivemos um período de estagnação econômica e a baixa da inflação se dá exatamente pela diminuição da demanda interna. Ou seja, as pessoas, por falta de confiança e também de dinheiro em circulação, estão comprando menos. O empresário também não está investindo e, portanto, uma economia em situação de paralisação ou de estagnação tende a essa situação, né? Então, a inflação realmente é baixa. Existe realmente um movimento de inflação até abaixo do centro da meta estabelecida pelo Banco Central, mas isso não se deve, infelizmente, à recuperação da economia. Pelo contrário, isso se deve à piora do cenário econômico. Ele explica que a inflação chegou em um ponto de equilíbrio, mas esse equilíbrio também não é motivo de comemoração, pois revela justamente que existe uma estagnação na economia. Acho que nós chegamos num patamar entre 3 e 3,5, que é um patamar de normalidade para a inflação brasileira. Então, acho que nós podemos sim dizer que chegamos num ponto de estabilização do índice. A pesquisa foi feita pela Fundação Getúlio Vargas e mostra que o índice de preços ao consumidor, que analisa o setor varejista, mantém a mesma taxa há 2 meses, de 0,21%. A seguir, os gols da vitória do Tigre em cima do Guarani e ainda o desempenho dos demais clubes do estado das séries A e B no Campeonato Brasileiro. Bom, agora vamos falar de esportes. O torcedor do Criciúma ainda deleita na grande vitória do Carvoeiro, sexta no Heriberto Wilson. O triunfo em cima do Guarani de Campinas, mais que tirar o Tigre da zona do rebaixamento, apresentou um novo candidato à estrela do time. Lucão estreou com a camisa tricolor tocando terror nos adversários. O Tigre mostrou mesmo que estava a fim de vencer. Logo aos 2 minutos de partida, Silvinho entrou na área e bateu cruzado para marcar. Criciúma 1-0. Confira no replay que a bola passou por baixo do goleirão do Guarani. Mas o Bugre Campineiro também mostrou que não veio a Santa Catarina para brincar. Depois da bomba explodir na trave, Evandro completou para o gol vazio. Tudo igual no Heriberto Wilson, 1-1. Porém, entrou em cena um estreante. Lucão aproveitou a grande jogada de Douglas Moreira e, com tranquilidade, bateu no cantinho do goleiro adversário. Tigre na frente novamente, 2-1. Agora repare neste lance. A bola foi recuada para o goleiro Leandro Santos. O camisa 1 do Guarani deu bobeira e tentou fazer uma graça. Lucão não estava a fim de brincadeira e mandou de carrinho a bola para o fundo do gol. Delírio da galera carvoeira. Criciúma 3-1. E olha que o tricolor poderia ter marcado o 4º gol. Silvinho cruzou para Caio Rangel, que bateu cruzado. A bola passou perigosamente em frente ao gol do Guarani e se perdeu pela linha de fundo. E agora foi a vez dos visitantes descerem para o ataque. Cruzamento da esquerda e Claudinho de bico mandou para o fundo das redes. Era o segundo do Bugre. Mas não havia tempo para mais nada e o Carvoeiro conquistou sua segunda vitória na competição. Final, Criciúma 3, Guarani 2. É o terceiro jogo do Tigre seguido sem derrota. Com o resultado, o Criciúma dormiu fora da zona do rebaixamento. Agora o tricolor ocupa a 15ª colocação com 8 pontos ganhos. Na próxima rodada, o Tigre vai viajar até Londrina, onde irá encarar o Londrina pela 9ª rodada da Série B.
A partida será disputada no Estádio do Café e está agendada para as 8h30 da noite. Bom, e o esporte continua sendo pauta aqui no Informe Região. Agora, vamos conferir o desempenho dos demais clubes catarinenses nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Pela Série A, o Avaí foi ao Rio de Janeiro encarar o Vasco da Gama. Iago Pikachu fez o gol do triunfo carioca. Final, Vasco 1, Avaí 0. Em Chapecó, a Chapecoense encarou o Botafogo. Ainda no primeiro tempo, Roger fez Botafogo 1-0. Na segunda etapa, Rodrigo Pimpão fechou o marcador. Final, Chapecoense 0, Botafogo 2. Na primeira divisão, a Chapecoense está ocupando a 5ª posição com 13 pontos ganhos. O Avaí é o último colocado com 5 pontos. Pela Série B, o Figueira foi a Curitiba encarar o Paraná. O alvinegro da capital foi derrotado. Felipe Alves foi o algoz do Furacão do Estreito. Final, Paraná 1, Figueirense 0. Na segunda divisão, o Figueirense ocupa a 15ª posição com 8 pontos ganhos e saldo negativo de 2 gols. O Criciúma é o 16º com 8 pontos e saldo negativo de 3 gols. Legal, e o Informe em Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.